Seja bem-vindo ao Trapiche Podcast. Hoje, mais uma edição. Hoje nós temos aqui um convidado, é o Francisco Pai de Santo. Francisco, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo ao nosso podcastzinho, como eu digo aqui, Trapiche. Eu que quero agradecer, pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder falar um pouco da nossa religião. Um detalhe importante, a ideia desse podcast, trazendo o pai Francisco aqui, o Francisco como pai de santo, é trazer representantes de religiões. Aqui no podcast a gente quer trazer um padre, já trouxemos um pastor, vamos trazer também um espírita, e sempre dar esse espaço e também tirar bastante respostas dele sobre a religião, eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade sobre no caso, a Umbanda, que você é da Umbanda, e a gente vai ter essa linha aqui dentro do podcast. Eu vou chamar uma linha especial, voltada para a religião. Então, Francisco, já para começar assim logo de cara aqui, eu te mandei aí umas perguntas aí esses dias, que tu teve bastante tempo de analisar, Sim. E aí, dentro da religião, dentro dessa ideia de fazer o podcast aqui, todas as pessoas que eu trouxe de religiões aqui, sempre vou fazer uma pergunta básica logo no início, que é o seguinte: dentro da Umbanda, de onde viemos, Francisco? O que a Umbanda acredita? Então, não é complicado de falar de onde viemos e o que somos também, Porque a Umbanda, ela traz algumas diretrizes da Bíblia, E da vida que é criada por um ser maior, um ser divino, um ser superior. Então, a Umbanda também acredita que nós viemos, sim, dessa força maior, Essa força que a gente não consegue ver, uma força invisível, que nós chamamos de Deus, num geral, mas dentro da religião de matriz africana nós chamamos de Olorum, que é o nosso Deus criador, que é o criador do mundo, do universo. E nós acreditamos assim, que nós viemos desse ser supremo, que é o sopro também, que é dito pela Bíblia, Nós também viemos do sopro, Então eu acredito isso e a Umbanda também acredita isso. Nós somos energia, Muito bem respondido. E a seguinte pergunta: depois que morremos, para onde iremos? Então é outro tema assim que nem todo mundo concorda, com o que as pessoas falam. Eu mesmo já discordei de algumas coisas que eu vi de outras pessoas, mas dentro de um estudo, eu acredito que, como nós carregamos um corpo espiritual, esse corpo espiritual ele vem de algum plano, Ele nasce de algum plano espiritual. E eu acredito que a morte da matéria, e que é a desencarnação, do espírito do corpo, esse espírito ele retorna para um plano espiritual, Então ele deve ter um plano espiritual que a gente não conhece. Tem vários filmes, tem vários documentários que explicam sobre planos espirituais e que são muito legais até de assistir, Um deles é o filme Nosso Lar, que é um filme muito legal, que eu gosto de assistir também, muito bom. Eu acredito que a gente volta assim de onde nós viemos, que é um plano espiritual. Voltamos para a mão do Criador. Muito bem. E continuando dentro da sua religião, qual o sentido da vida? Uma pergunta fácil de responder. Fácil. É verdade. Acho que quando a gente busca estudar mesmo, parece ser fácil para a gente. Mas quando a gente se depara, mesmo estudando, se depara com pessoas que não têm certo conhecimento e que não têm certo estudo sobre a vida mesmo, acha que a vida é uma brincadeira, É difícil a gente lidar com esse assunto. Mas eu acredito que o objetivo de a gente estar nesse mundo de viver, o objetivo de viver é a gente contribuir para o bem social, contribuir para um plano melhor, para um mundo melhor, fazer as pessoas felizes, A gente somar mérito através de coisas boas que nós vamos fazer, de servir a sociedade. Quantas pessoas no mundo afora não têm sofrendo e a gente tem um pouquinho só para dar para ela e não presta atenção e a gente não consegue dar. Então, eu acho que o sentido da vida é transmitir alegria e felicidade às pessoas. Muito bem. E por que as pessoas sofrem, Francisco? Falta de amor. Falta de amor e, na maioria das vezes, amor próprio, A falta do amor próprio. Porque não tem razão para sofrer, cara.
A gente não tem razão para sofrer, né? Nós somos dotados de um corpo espiritual e um corpo material. Então, nós temos que viver em equilíbrio. E as pessoas não querem viver em equilíbrio. As pessoas não querem viver dentro daquilo que é razão, daquilo que é certo, daquilo que é verdade. As pessoas querem buscar sempre os meios mais fáceis. E, geralmente, os meios mais fáceis de se viver é que traz mais dores e sofrimentos. Então, a maioria das pessoas hoje sofre por falta de amor e amor próprio. Porque eu acho que quando a gente sabe dar amor, quando a gente sabe receber amor, a gente consegue ter uma vida mais tranquila. Eu acho que o sentido da vida é esse. Amar. Amar e amar. Francisco, valeu essa introdução aí. O que é a Umbanda? Então, a Umbanda, como muita gente já sabe, né, ela foi criada, foi fundada, na verdade, por um médium, né, o Zélio, né, Zélio de Moraes, e já tem aí 100 anos, né, já passou dos 100 anos, né, a Umbanda. Então, a Umbanda, ela foi criada por um caboclo das 7 encruzilhadas, não é nada ruim, é um caboclo da mata chamado Caboclo das 7 encruzilhadas. Eu acho que a Umbanda, eu acredito também que a Umbanda, eu não acho, mas eu acredito que a Umbanda ela foi criada para poder unir mais as religiões e as pessoas. Porque o lema da Umbanda é paz e amor, né? É caridade. E hoje a gente vê muitos locais falta de caridade. Existe a falta de caridade. As pessoas fazem por interesse, né? E a Umbanda, eu acredito muito que ela seja essa religião aonde ela vem abrir a mente da pessoa. O que você vai fazer depois, onde você vai caminhar, com quem você vai estar. Eu acho que isso não interessa mais a ninguém. O importante é você entender, aí voltamos lá, o sentido da vida. Francisco, já passando por uma palavra muito comum, que é relacionada não só ao Umbanda, mas ao Candomblé também, a macumba. Como é que vocês hoje enxergam, tratam, né? O Francisco é macumbeiro. Eu sei, né, que a macumba é um instrumento usado, né, de percussão dentro tanto do Candomblé como da Umbanda, né? Mas eu já percebi, já nas minhas pesquisas também, que já foi adaptado, né? Vocês já pegaram para si, já se reconhecem como macumbeiros. Sim, sim, sim. A macumba, como todo mundo sabe, é um instrumento feito de madeira. Na verdade, é uma árvore, né, que vem lá da África. Essa árvore, o nome até em Yorubá, né, macumba, o nome africano também. Essa árvore ela foi ocada e foi feito um instrumento de percussão, um instrumento de toque. E aí, por isso, deu o nome de macumba. Essa macumba se levou para os rituais que eles faziam, os negros faziam, vamos supor, no dia em que eles estavam ali comemorando algo, ou queriam comemorar uma lua cheia, ou uma boa fartura, né, um bom trabalho, eles usavam um instrumento chamado macumba para fazer o batuque e dançarem, né? Isso não tinha nada a ver com magia, com corporação, com feitiçaria, nada. Era um instrumento que eles usavam para comemorar aquele dia alegre, aquele momento alegre deles. Né? Francisco, eu estou entrando numa linha questão de palavras bem populares que são relacionadas à religião de matriz africana. E os despachos? O que são os despachos? Então, os despachos a gente tem que saber diferenciar o que é um despacho, o que é uma obrigação, o que é uma oferenda, né? O que é um despacho? Acho que você já deve ter escutado falar muito por aí, a pessoa às vezes está com... eu estou me sentindo pesado, vou já tomar um banho de sal grosso. Então, ali você está fazendo um despacho... Na verdade, a gente ouve mais quando a pessoa está com azar. Ela diz assim, eu vou tomar um banho. Um banho de sal grosso. Então, ali você está fazendo um despacho daquela energia negativa que está te atrapalhando. Mas você pode usar uma farofa, você pode usar um arroz, você pode usar até as folhas de um banho que você tomou, juntar essas folhas e despachar. O que é despachar? É mandar embora. É tirar aquilo que está ruim ali e mandar embora. Eu estou despachando. Mas aí, tudo tem um preço na vida. Para mim fazer um despacho, para mim fazer esse descarrego e depois despachar, eu tenho que oferecer a alguém. Alguém tem que vir buscar esse despacho. É que nem você jogar o lixo na porta de casa e à noite o lixeiro vir buscar. Deixa eu fazer um complemento a essa pergunta. Tinha um tio meu que ele, quando encontrava um despacho, o típico despacho, frango, farofa e pinga, bebida. Ele comia e bebia. E aí?
Quem faz isso? O que acontece? Tem algum problema dentro do que vocês acreditam? É assim, o que não é meu, eu não mexo. Né? Se não é para mim, eu vou passar e vou embora. Eu vou olhar, às vezes nem olho, vou embora. Não é meu, não tem por que mexer. Mas se o cidadão quer ir lá, quer comer, quer beber, quem sou eu para impedir, né? Eu acho que cada um tem que aprender a carregar a cruz que constrói, né? Então, assim, se faz um despacho, ou faz uma oferenda, ou faz um agradecimento, seja lá o que for que você encontre numa encruzilhada, na beira de uma estrada ou numa mata, eu acredito, assim, que é melhor deixar lá, porque não é para você, né? Mas, infelizmente, o que leva, às vezes, a fazer isso? A ignorância, né? Quando eu falo ignorância, não é a estupidez, a brabeza, é a falta de conhecimento, ou o conhecimento que tem e não quer acreditar, né? E a necessidade. Porque a gente não pode deixar de enfatizar que existe, sim, muitos necessitados Sim, com certeza. na rua que estão passando fome, que se vê um belo banquete desse, não vai perder tempo, né? Porque vivem, às vezes, no lixão, né? Não recriminando, mas vivem no lixão que não eram para estar lá. Mas é o caminho que eles encontraram para a sobrevivência deles, né? Olha, a gente continua nas palavras aí relacionadas à religião. Pombagira. Nossas pombagiras, nossas alegrias, né? O que é a pombagira? Então, as pombagiras, vamos desmistificar um pouco essa questão de pombagira, que muita gente acha que eram prostitutas, que eram mulheres de cabaré, mulheres que viviam na rua. Não. Acho que as pombagiras, em si, elas encontraram a liberdade delas. Essas mulheres foram mulheres que foram sofridas mesmo, né? Tiveram vidas sofridas e chegaram a um ponto que encontraram a sua liberdade, aonde elas puderam ter a vontade de falar e de fazer o que queriam. Então, ali, elas determinaram o tempo delas, né? Então, as pombagiras nada mais é do que mulheres guerreiras. E mulheres que nos trazem alegria, mulheres que nos trazem proteção. A pombagira, ela é uma defesa na vida da gente, né? Na vida do ser humano em si, as pombagiras. Porque elas escolheram aquele momento ali da rua, escolheram aquela liberdade, mas não para fazer da vida delas um antro de prostituição, mas a defender aquelas pessoas em que elas tinham grande simpatia por elas. Qual é a função, como os espíritos guias atuam dentro da Umbanda e a relação deles com os fiéis? Tá. Dentro da Umbanda, existe o ato de incorporação e existe o grande ato que a gente fala de mediunidade, né? Porque a mediunidade, para mim, ela é um ato. Você só consegue falar algo para alguém se você consegue enxergar ou ver, ou ouvir, ou sentir. Você não vai falar nada para uma pessoa que você não tem conhecimento, né? Se não tem conhecimento, é melhor ficar calado. Então, a atuação dos espíritos, como nós somos também corpo espiritual, nós vivemos também um elo de afinidade com o mundo espiritual. A diferença é que o médium, ele tem uma sensibilidade maior, ele consegue sentir a aproximação de espírito, ele consegue ouvir um espírito falando, ele consegue ver, às vezes, um espírito dando um sinal para ele, né? Só que vai depender muito dos nossos atos. Além do corpo espiritual, nós temos o corpo material, onde esse aí é teimoso. Esse corpo material, ele traz a teimosia, ele traz o apego, traz a vaidade. E que se a gente dá mais valor, se nós dermos mais valor ao lado material, nós não vamos conseguir fortalecer o lado espiritual. Então as entidades, os espíritos vão se afastar de nós, né? Eles não vão nos dar tanta orientação quando nós cuidamos do lado material e também cuidamos do lado espiritual. Manter o equilíbrio entre um e o outro, né? Entre o horizontal e o vertical, é cuidar da nossa espiritualidade, né? Espírito não come, não bebe, não veste, não dorme, mas nós podemos representar forças através de algumas coisas. Vamos supor, eu quero alimentar um espírito, como eu faço? Eu quero manter ele ali mais próximo de mim. Eu vou procurar saber o que esse ser gosta, o que essa entidade gosta, e eu vou oferecer a ele. Assim como nós vamos no cemitério dia de finado levar flores aos nossos antepassados, aos mortos, né, da nossa família, nossos entes queridos. Então nós oferecemos também a bebidas, oferecemos algum tipo de alimento para aquele espírito
para que ele possa se fortalecer e estar mais próximo de nós. E aí intuir nós a algum trabalho. E o que são os orixás? Então, os orixás, eles são as forças maiores, né, abaixo do Criador, né, que representa todos os elementos da natureza. Todos os elementos da natureza. Eu sou filho de Ansan, né, e Ansan, ela é a deusa, é a rainha do vento, das tempestades, né, dos raios. Porém, existe um orixá Xangô, que ele é o dono do raio, do trovão, né? Só que Yansan veio e conseguiu pegar alguma coisa para ela de Xangô. Então, Yansan, ela é representada pelos fortes ventos, pela chuva e pelos raios. Eu tive a oportunidade de ir lá na sua casa, no seu terreiro, né, do pai de Santo Raimundo de Miritituba, e eu percebi que tem um diferencial de um orixá ali que tem um quartinho separado. Por que esse privilégio para ele? O Exu, né? Fala do Exu. Então, o Exu é a esfera, que é movimento, é tudo que nós fazemos, o Exu está na frente. Né? Deus mandou o Exu na frente, né, para poder preparar tudo para que nós pudéssemos passar, e aí assim os outros orixás vêm trabalhando um a um. Então, eu não faço nada sem antes pedir ao meu general. Exu é como se fosse um quartel-general. Eu sou um soldado, eu preciso sair, eu preciso entrar, eu preciso trabalhar ou pegar algum armamento. Eu vou pedir ao meu general. Vou pedir a minha força maior ali dentro. Por que lá fora? Porque o Exu é que toma conta da rua. O Exu é que toma conta de tudo que está aberto, né? Tudo que está propício a receber uma energia negativa ou alguma força maligna. Então, nós colocamos Exu do lado de fora. Muita gente diz assim, eu não posso cultuar Exu dentro de casa. Pode, desde que você faça corretamente, desde que você faça com respeito, pode. Nós colocamos ele do lado de fora, ele tem um lugarzinho dele especial. Ali fora, os alimentos dele geralmente são diferentes, mas sempre que nós colocamos um alimento para o orixá, nós colocamos primeiro para Exu um pouco. Né? E, Francisco, dentro da religião da Umbanda, o candomblé é parecido. Qual a diferença entre a Umbanda e o candomblé? A Umbanda, ela não é que ela seja mais solta, não é que ela seja uma coisa mais grosseira, não. A Umbanda, ela não tem uma denominação assim de estar cultuando os orixás. Nós sim cantamos para orixás, nós representamos os orixás também dentro da nossa casa, mas nós não fazemos aqueles cultos que os orixás merecem de fato. Já no candomblé é feito o culto aos orixás. O candomblé ele cultua diretamente os orixás. Nós cultuamos as nossas entidades da Umbanda. Né? Nós trabalhamos com as nossas entidades da Umbanda diretamente, comandada pelos orixás. E a relação da Umbanda com outras religiões? Dentro do que a gente já conversou aqui, percebi que tem muito do espiritismo também. Tem sim. Há sim algumas diferenças, né? Há algumas diferenças, mas eu acho que a gente não deve levar isso ao pé da letra, porque nem toda casa é igual. Cada casa tem seu tempero, né? Mas falando de espiritualidade, falando de espírito, eu acho que a grande diferença assim, entre o espiritismo e a Umbanda é que o espiritismo dificilmente vai trabalhar com aqueles cultos que nós trabalhamos, né? Ele não trabalha com os cultos, trabalha a parte de mesa branca, né? As curas, as cirurgias espirituais, os passos. Nós também trabalhamos com isso, porém nós fazemos cultos, nós fazemos os dias de gira, né? São os dias onde nós trabalhamos, recebemos as nossas entidades, onde elas dançam, onde elas vêm dar o seu axé, onde vêm dar um passe, eu venho atender um consulente. Francisco, qual a relação, fora do espiritismo, com as outras religiões? Catolicismo, evangélica e demais outras religiões? Hoje ainda a gente ainda vê assim, muita divergência, né, entre religiões, mas eu acredito que nem seja as religiões, né? Acho que falta compreensão e entendimento mais dos dirigentes das religiões. Eu já me deparei também com um pai de santo, mãe de santo, onde tem um pensamento muito restrito, né? E quando se fala de religião, a gente não deve ter um pensamento restrito.
A gente tem que ter um pensamento amplo. A gente tem que pensar amplo, porque a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, o budismo e outras religiões afora, nós temos que nos considerar todos irmãos. Afinal de contas, nós estamos abaixo de um ser maior, onde ele é o Criador. Nós somos a criatura e ele é o Criador. Então eu não tenho por que divergir com o pensamento ou com outra casa religiosa, né? Seja ela qual for, né? Outra igreja. Acho que a gente tem que pensar na união, no amor ao próximo. Aquilo que nós falamos lá no início. A falta de amor leva ao sofrimento. Então, eu não vou usar a minha religião para estar ofendendo outras pessoas, né? Eu venho da Igreja Católica, eu sou católico, eu me considero católico. Nasci dentro da Igreja Católica, né? Hoje eu vou falar uma coisa para você aqui que muita gente não sabe. Exclusivo, então. É exclusivo. Uhum. Muita gente não sabe. A maioria das pessoas que sabem disso são meus filhos de santo, né? Então, eu vou falar bem exclusivo para você. Eu sou de Abaetetuba, né? Eu sou de Abaetetuba. Conheço. Pois é. E o meu pai, ele era franciscano. Ele tá no mundo espiritual. Acho que lá ele é mais franciscano hoje. Mais ainda, né? E meu pai construiu 3 igrejas católicas. 3. Ele conseguiu desde o terreno ao material, as pessoas para trabalhar. A missão dele na Terra. A missão dele na Terra. Então, ele foi ali o ponto principal para essas 3 igrejas. A primeira foi de São Francisco, que é meu nome, né? A segunda foi São Benedito. E a terceira, quando estava para terminar, ele faleceu, né? Que era a igreja de, se não me falha a memória, São Bartolomeu, né? Então, meu pai teve essas 3 obras, coisas que eu ainda não vi ninguém fazer. A gente sabe, né, que a igreja evangélica se reuniu, começou a fazer ali um mutirão e foram lá e construíram. Mas eu ainda não vi, assim, uma pessoa tomar a frente e conseguir ir lá comprar o terreno. Aí compra o terreno, já dá entrada no primeiro material, consegue as primeiras mãos de obra, paga, não era nem voluntário não, né? E o papai fez isso, meu pai fez isso, né? E foi ali um grande obreiro dentro de Abaetetuba, tanto que hoje ele é muito conhecido ainda lá, né? Quando fala do seu Birá, chamamos de Birá para ele, né? Quando fala do seu Birá, e todo mundo sabe quem é, né? Ele chegou em vida a saber que você era pai de santo? Sim, soube. E aí? Sim. Não, papai não tinha problema nenhum com isso. Papai era muito mente aberta. Papai sempre deixou uma coisa para os filhos dele. Um ensinamento que ele deixou muito pra gente, dizia assim: meus filhos, eu só não quero que vocês prejudiquem ninguém. Façam o que vocês quiserem. Sejam de onde vocês quiserem ser. Mas não prejudiquem ninguém, né? O meu pai, apesar de ser muito religioso, muito católico, ele não era fanático. Isso era interessante. Ele não tinha apego a imagens. Não tinha. Tinha as imagens dele, mas se quebrasse, ele pegava e jogava fora. Depois ele comprava outra. E ele não tinha esse apego. Mas, devido a ser muito religioso, ele ainda assim tinha alguém que, quando ele precisava, esse alguém cuidava dele. O papai procurava um senhor lá chamado, se não me falha a memória, seu Agnésio, né? E ele preparava os banhos. Quando a gente nasceu, o papai levou a gente lá para ele benzer, fazer algumas coisinhas lá, né? Para proteger a gente. E o papai acreditava muito, sim. Até porque a minha família é uma família que traz essa origem, né? De mediunidade, de incorporação. Porém, ninguém quis, assim, seguir. Aí já veio eu, depois um primo meu, que é pai de santo também, é babalorixá, né? É babá lá. E hoje já tem outros parentes meus que são adeptos, né? Tem meu irmão que está lá na casa desse meu primo, lá em Abaetetuba também. Então, mas o papai nunca teve problema não, cara. Francisco, um tema bem polêmico aqui, continuando falando da relação com outras religiões. Geralmente as igrejas evangélicas consideram que tanto a Umbanda como o Candomblé são adoradores do diabo. Como é a visão de vocês em relação a isso aí? E existe demônios dentro da religião Umbanda? Se for falar de demônio está em todo canto, né? Mas tem um canto que esse demônio está que só você mesmo vai saber tratar ele, que é dentro de nós, né? Devido a nós sermos
corpo material e espiritual, nós temos o lado bom e o lado ruim, né? Nós somos pessoas boas, iluminadas, mas também podemos ser pessoas escuras, né? Mas vai depender da força que você está alimentando. Dentro da minha casa, dentro do meu axé, do meu ilê, eu não fico chamando o nome dele. Eu sei que ele existe, mas eu não fico chamando o nome dele nem expulsando ele para ele ir embora. Porque eu acho que a água que a gente empurra muito, uma hora ela volta, né? Então, eu, na minha religião, dentro da minha casa, demônio não existe. Porque o demônio, ele leva a gente a tipo assim, fazer compromissos aonde a gente tem que estar travado. Eu me comprometi, então tenho que fazer. Não, não é assim. Acho que a gente tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Se você assume a sua profissão, se você assume a sua família, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Não adianta você falar e lá na frente você dizer que não falou, né? Então, eu acho que falta um pouquinho, sim, mais de conhecimento da parte de muitos dirigentes religiosos. Não da religião, mas de dirigentes religiosos. Falta conhecimento. Quando brotar o amor no coração de cada ser humano, isso não vai mais existir. Porque a vida, ela não foi feita para usar de forma errada, e sim de forma correta. Então, se eu acendo a minha vela, se eu coloco ali minha água no meu ibá, no meu potezinho, eu não estou alimentando demônio nenhum. A vela é luz, é fogo, né? A luz de Deus é o fogo. Ela é quente. A luz de Deus é quente. A água representa a pureza, a purificação. Como que eu vou ficar alimentando algo negativo com coisas sagradas? Então não tem como. Eu tenho que primeiramente entender. Agora, eu acredito assim, Tonico, que muitas pessoas falam mal da religião ou endemonizam a religião porque queriam algo e não foi do jeito que elas queriam. Existem muitas pessoas que entram no meu ilê com um pensamento. Não precisa falar nada. E, de repente, é descoberto o que essa pessoa está pensando. Porque a espiritualidade, os espíritos, as entidades, ela não falam com a tua boca. Ela não precisa ouvir o que você quer falar. Elas sentem o teu coração, tua alma, teu pensamento. Já aconteceram muitos casos que depois, se você quiser perguntar, eu vou te dizer, a pessoa chegar lá, não falar nada e, de repente, a entidade chamar aquele ser humano lá. E aí, na frente de todo mundo, a entidade fala e a pessoa diz, eu estava pensando justamente isso. Foi isso que eu vim fazer. É isso que eu queria. Eu queria levar isso para minha casa. Ei, Francisco, ainda nessa continuação aí de casos assim que são bem fortes em relação à religião de matriz africana, tem a questão dos trabalhos. Eu conheço uma pessoa que ela é antiga numa igreja evangélica, ela foi uma das fundadoras, né? E ela não jogava a roupa íntima no lixo. Que ela dizia assim, acho que até hoje ela tem essa crendice. Ela dizia assim, não, porque alguém da macumba pode pegar e fazer um serviço. E aí eu te pergunto, ou um trabalho, né, como o pessoal fala. Tem essa lenda, né, que fala da Umbanda e do Candomblé de fazer o trabalho tanto para o bem como para o mal. Pegar aquela roupa para a pessoa se apaixonar por mim, ou para aquela pessoa acontecer alguma coisa. E então, existe isso? Como é que é realmente isso dentro da religião Umbanda? É assim, existe sim, porque nós somos energia. Tudo que você faz, tudo que você veste, tudo que você come, fica impregnado um pouquinho seu ali, né? Bebe uma água, fica a saliva, veste uma roupa, fica o teu suor, tudo é energia. Então existe sim, né? Eu vou te dar um exemplo não só da religião da Umbanda, como de outras religiões. Você vai numa igreja católica, numa igreja evangélica, como qualquer outra religião, e você quer o bem de uma pessoa. O que é que você leva para ele fazer oração? Em algumas religiões levam foto, levam...
Então, aí leva uma foto, leva uma camisa, né? Então, eles estão usando aquele elemento para irradiar luz para aquela pessoa. E também pode, sim, né? Uma pessoa maldosa, ela pode se prevalecer de um objeto seu para te fazer um mal. Então, é bom a gente ter cuidado. É bom a gente ter cuidado. Eu não faço mal para ninguém. Eu não tenho a quem temer, né? Na minha porta nunca apareceu despacho. Na minha porta nunca foi nenhum outro terreiro dizer que eu sou feio. Não. Porque eu não tenho nunca briguei com ninguém aqui. Mas também não quer dizer que eu vou concordar com tudo que o povo faz, né? Quem quiser fazer para lá, que faz. Mas eu acho que quando você não procura, você não acha. Tu é muito procurado para fazer tipo de trabalho? Sou, semana passada, eu despachei uma pessoa pelo telefone que queria fazer um trabalho de união, né? Para trazer a pessoa e tal. Não. No período da eleição, não teve muito, não? O candidato te procurou? Não, porque eu vou te ser bem sincero, eu não me envolvo com política. Não. Chegou na parte da política, eu não envolvo a religião com a política. Eu posso até ajudar assim, quer meu voto? Eu vou te dar meu voto. Mas eu não vou comprometer a minha casa Muito bem. Com as tuas palavras. Francisco, como você começou? Como é que se torna pai de santo? Como é que você começou na Umbanda? Como se tornou pai de santo? Eu, desde criança, eu sempre tive... aconteceram... Como é que eu posso falar para ti? Fenômenos comigo. Fenômenos. E aí era um dos motivos que o nosso pai levava... Meu pai levava os filhos a um pai de santo para benzer, para fechar o corpo, para cuidar. Só que ele nunca disse assim, o papai nunca falou assim, não precisa fechar nada, não precisa suspender nada. Meu filho vai ser o que ele tiver de ser, né? Eu vou dar educação para meu filho. Quando ele crescer, ele vai tomar a decisão dele. Então, nós somos 11, né? 7 do primeiro casamento do meu pai, faleceu a esposa dele, veio mais 4 com a minha mãe. E hoje tem um no mundo espiritual junto com meu pai, que faleceu. Então, vivos somos 10. Então, desde criança, acontecia esse fenômeno comigo que ninguém sabia o que era. Meu pai já sabia, né? Quando eu me tornei adolescente, eu era muito rebelde. Nunca levei desaforo para casa e brigava demais. Eu não procurava briga, mas a briga me procurava e eu não corria, né? Eu não corria. E depois que eu estava com 15, 16 anos, começou a apertar mais o negócio. Aí eu ia em terreiro de vez em quando, fazer visita lá em Abaetetuba, e sempre me falava alguma coisa, às vezes eu sentia umas tonteiras, às vezes ficava assim, meio com a vista turva. Deixei passar. Mas há praticamente 26, 27 anos atrás, quase 27 anos atrás, eu encontrei uma senhora chamada Conceição, que faleceu também esse ano, que foi minha mãe de santo, né? E ela me falou umas coisas. E daí eu comecei a ir para lá com ela. Eu já estou com 47, né? Eu estava com meus 20 anos, 21 anos, né? E ela começou a cuidar de mim. Ela falou, meu filho, você é um médium de incorporação, mas a espiritualidade quer te puxar para um lado muito negativo, o lado de bruxaria. Eu até queria, mas eu não vou deixar, porque vai ser muito ruim para ti. É um lado muito ruim. E eu falei, faça o que a senhora achar que deve fazer. Eu estou aqui para executar. Quando ela começou a cuidar de mim, foi quando as incorporações ficaram mais fortes, mais frequentes, né? Então, dia do meu aniversário, dia 17 de novembro, foi quando eu recebi uma entidade chamada Zé Pilintra, né? E desde aí ele começou a frequentar a minha cabeça. Baixava, vinha, falava algumas coisas. E o primeiro ritual que eu fiz com ela dentro do terreiro dela, baixou uma outra entidade chamada Rompe-Mato. E o seu Rompe-Mato deixou claro para ela depois que quem ia ficar me acompanhando era seu Zé Pilintra. Mas que muita coisa ainda ia mudar na minha vida, né? Desde lá, o seu Zé me acompanha, né?
Hoje eu faço uma homenagem a ele nesse dia. Hoje eu nem comemoro mais aniversário mesmo. O dia do meu aniversário eu deixo para ele. Eu comemoro o seu Zé Pilintra, homenageio ele e agradeço a tudo que ele fez por mim. Mas para chegar, como você me perguntou, para chegar a uma questão de pai de santo, a ser pai de santo, tudo vai depender do tempo que você está trabalhando, do que você está fazendo. Quem dá o título? Um outro pai de santo. Você precisa ter um outro pai de santo. Há um acompanhamento, uma prova? Não, as provas já nem existem mais, né? Aquelas provas de fogo que antigamente se fazia, mas... Não, digo assim, prova no sentido de que assim, ele vai te entrevistar, ver quanto tempo você já tem, ou ele vai perguntar para algumas outras pessoas. Ele vai te avaliar em tudo que você faz, né? Quando a minha mãe de santo, ela falou para mim em 2007, eu estava em Manaus, eu levei ela para lá comigo, ela passou 2 meses lá comigo. E ela falou para mim, meu filho, a partir de hoje você vai trabalhar sozinho, porque as pessoas que te procuram é porque as tuas entidades confiam em você e acreditam que essas pessoas vão alcançar algum milagre na vida delas. E hoje não precisa nem de entidade assim para falar alguma coisa, baixar a entidade. A entidade está do lado. A gente enxerga, a gente consegue enxergar. Então, para ser pai de santo, você precisa ter autonomia de cuidado. Um pai não faz filho sem cuidar, né? O pai tem que cuidar. Mas você precisa passar por alguns rituais, como a camarinha, você precisa ficar recolhido alguns dias. Aí, ali na camarinha é feito alguns trabalhos, é arriado os alimentos dos orixás, dos seus guias. Você recebe algumas entidades, né? Então, essa camarinha, ela já é o princípio para que você comece a desenvolver sozinho o seu trabalho, né? Existem terreiros ainda, na verdade não é que existem terreiros, é assim, você faz a camarinha e você está no terreiro, não é porque você fez a camarinha... O que é a camarinha na prática? A camarinha é um recolhimento. Tá. Você fica recolhido durante tantos dias num quarto, aí você come lá dentro, você só sai, se tiver banheiro você vai lá, você só sai de lá para ir no banheiro e tomar banho. E volta para você come lá dentro, você dorme lá dentro, você bebe água lá dentro. Lá você senta, você anda, só fica dentro daquele quarto, né? Esse quarto tem os assentamentos dos orixás, né? Do pai de santo, né? Que é tudo assentado. E quando você vai para a camarinha também é colocado ali os seus assentamentos, são as pedras dos seus orixás, né? Aí fica com você até o dia que você sai. Eu fui fazer a minha camarinha com meu pai de santo agora. Depois, antes da minha mãe de santo falecer, ela estava bem doente, eu conversei com ela. E ela me autorizou a procurar uma outra pessoa. E eu procurei, né, essa outra pessoa. E essa outra pessoa fez a minha camarinha. E hoje ele é meu pai de santo, né? Então, todo pai de santo precisa também ter um pai de santo. Ou seja, todo pai também é filho, né? Então a gente precisa de alguém para botar a mão na nossa cabeça. Porque tem coisas que o pai de santo não pode fazer sozinho. Você tem que fazer com alguém que esteja acima de você. Francisco, dentro desse processo aí teu de ser o pai de santo, chegar ao pai de santo, eu percebi, né? Você tem a questão das incorporações. Você tem autonomia sobre essas incorporações? Tenho, hoje eu tenho. Mas assim, dá trabalho. E o que você sente? Tu tem essa experiência assim, depois, o que tu sentia, um cansaço, como é que é esse processo? Então, antes da incorporação, eu sinto os barraventos que nós falamos, né? Como se as entidades estivessem se aproximando e o corpo arrepia, a gente fica tonto, a gente balança, dá calafrio, o pé, a mão fica frio, fica gelado, dá formigamento nos lábios, às vezes na testa, a vista fica embaçada. Hoje, quando eu inicio a minha gira, eu já inicio de olho fechado, porque eu vou te ser sincero que eu não gosto de ver minha vista embaçada. Eu já não enxergo direito, né? E quando eu vejo a minha vista embaçada, parece que naquela hora eu tô ficando cego. Então eu prefiro cantar, girar de olho fechado, né? E graças a Deus eu não me bato. Não sei porquê, mas eu não me bato. Mas após a gira, a gente sente-se o cansaço, porque é o corpo físico que está sendo usado pela entidade. Mas
Eles bebem às vezes, fumam, né? Mas eu não sinto tontura da bebida, nada de ficar porre. Nesse caso aí, uma pergunta bem curiosa que eu tenho as entidades, como você está incorporado, né? Bebe bastante e fuma bastante. Sim. Tu nunca conheceu nenhum pai de santo que morreu de cirrose e nem de efizema pulmonar por causa do excesso? Então, do efizema não, mas da cirrose sim, porque além da entidade beber, o pai de santo bebia muito. Ah, então eram os dois. Vamos supor, eu parei de beber. Eu vou fazer agora, dia 1º de janeiro, faz 5 anos que eu parei de beber. Né? E eu não era de beber muito, mas sim, eu gostava sim de tomar minha cervejinha, né? Uhum. Bebi outras bebidas também. Mas eu parei, vai fazer 5 anos. Que de cigarro desde 2006 que eu não fumo. Né? E para quem já me acompanha, sabe que não é rotineiro, mas vez ou outra eu faço um raio-x do pulmão, eu procuro fazer exame de sangue, alguma coisa assim. Não tem nada. E por que bebem tanto e fumam tanto? Então, a bebida ela é para ser usada como um elemento de limpeza. As entidades elas usam a bebida para limpar alguém. De repente tu chegas em casa, um dia de trabalho, e a entidade está lá. A entidade não está bebendo e nem fumando. Mas tu chegou. Aí a entidade começa a beber e fumar na tua frente. A entidade não está bebendo para comemorar a tua chegada. A entidade ela está bebendo e fumando para limpar teu corpo. Porque a bebida ela é um elemento de limpeza. A fumaça também é um elemento de limpeza. Mas a entidade não traga. Isso já foi comprovado. Se uma pessoa incorporada, eu até falo isso, né? Começar a fumar e tragar, não é entidade. Porque a entidade não traga. A entidade, quando ela faz a limpeza, não é daqui para fora, é daqui para fora. E qual o que tu lembre, ou os teus assessores, ou o pessoal, filho de santo, recorda, maior tempo que você passou incorporado? Tu tem esse registro? Tem. Eu começava por Manaus. Em Manaus eu começava a trabalhar, lá escurece mais tarde, né? Mas era como se fosse normal, dia normal. Mas eu começava a trabalhar lá às 6 horas da tarde e teve dia de eu parar às 6 da manhã. Trabalhando. E lá teve gente que ficou até o final da gira para ver, depois que tudo acabava, eu cair no chão porre. E não teve esse privilégio, né? Francisco, na tua caminhada aí, a se tornar paciente, tu chegou a ter dúvida? Cheguei a ter dúvida, eu me revoltei várias vezes, tentei abandonar a religião 3 vezes. E o que fez? Tu dizer assim, não tem jeito, eu tenho que seguir. Eu acho que é as cobranças mesmo, né? Vamos supor, a primeira vez que eu tentei abandonar, eu entreguei tudo, joguei tudo no rio. Procurei uma água bem corrente. Eu lembro bem que na época o rio estava bem cheio, foi lá pro 11. E eu joguei tudo no rio. Minhas imagens, guia, roupa, chapéu, tudo. Eu estava um pouco revoltado, sim, não com as entidades, mas até comigo mesmo, né? Algumas situações estavam acontecendo. E eu falei que eu não queria mais. Eu joguei as coisas. Quando eu voltei, eu já não lembro mais. Quando eu voltei da beira do rio, eu não lembro mais o que aconteceu. Quando eu me acordei, eu já estava dentro da casa, sentado com as pessoas à minha volta, me dando água, cuidando de mim. Que a entidade me bateu bastante, assim, né? Me bateu bastante. Eu digo, ficou muito tempo na minha cabeça, me jogou no chão. Não me quebrei, não me ralei, nada. Mas é uma cobrança que eles trazem. Tipo assim, eu te dei esses instrumentos para você trabalhar e agora você está desfazendo. Você se beneficiou desses elementos e agora você não tem gratidão, né? Então, é tipo assim, a espiritualidade, a mediunidade, não é a gente que escolhe. A segunda vez eu deixei tudo aqui e disse que não queria mais, fui para Belém, não quero mais. E uma semana depois as pessoas me ligando, pedindo a minha ajuda. Eu disse que eu estava em Belém, não sei. Eu te espero. Não, mas eu não vou, não, mas eu vou te esperar.
faz alguma coisa por mim, eu estou desesperado. Eu já fui no fulano de tal, fui no fulano de tal, me disseram, tu pode me ajudar. E aí eu vai lá e eu ajudo. E a terceira vez foi a mesma coisa. Disse que eu não queria mais ninguém para cuidar, que eu queria cuidar da minha vida. E umas 3 semanas depois era um no rabo do outro, assim, na porta de casa. E nessa questão de ajuda, existem pessoas de outras religiões que te procuram? Existe sim. Eu respeito muito isso, né? E como é que elas chegam? Elas dizem que são, elas dizem que acreditam, como é que é? Sim, dizem. Muitas falam, né, que são de outras religiões, e que me indicaram para elas, né? Que elas, apesar de serem de outras religiões, mas elas acreditam sim que existe uma força que pode ajudá-las, né? São pessoas que sempre vão procurar algo com relação ao trabalho, com relação à doença, né? Muito com relação à parte espiritual mesmo, da doença espiritual mesmo, né? Eu já atendi pessoas assim, famílias que são evangélicas, né? E eu respeito muito isso, não é que eles estão desfazendo da religião deles, não. E eu mesmo falo para eles, não abandone a sua religião. Se você é evangélico, continue frequentando a sua igreja. Eu estou aqui só como instrumento para ajudar vocês ainda a fortalecerem mais a fé de vocês. Então, a gente não precisa quebrar nada de ninguém, a gente não precisa tirar nada de ninguém, a gente não precisa proibir as pessoas a não fazerem determinadas coisas. Francisco, já para a gente caminhando aí para o encerramento, como a Umbanda pode ajudar as pessoas a encontrar a paz e o equilíbrio? Eu acho que assim, a Umbanda, como religião, ela tem um grande objetivo de dar o caminho à pessoa. Porque a Umbanda em si, ela não vai mudar a tua vida. Mas quem vai mudar é você mesmo. Mas se você não consegue encontrar um caminho sozinho, a Umbanda vai ajudar a você enxergar esse caminho, pelo menos, né? E entender que o erro não está nos outros, está na gente. E somos nós que precisamos corrigir nossos erros primeiro. Somos nós que temos que correr atrás do prejuízo que nós causamos, né? A religião, ela só é um suporte. Seja ela da Umbanda, seja ela evangélica, seja ela cristã, seja ela católica, seja ela budista, a Umbanda ela só é um suporte. Só é um suporte, né? Então, ela está ali para ajudar as pessoas a encontrar seu caminho. Francisco, tinha acho que mais ainda para a gente conversar, mas eu tenho que manter esse tempo de 1 hora. Agradeço muito a tua participação, tá? Nós conversamos aqui no particular sobre aquele outro projeto que vai ser para o final de ano aí que a gente vai estar conversando. E agradeço muito. E que se quiser deixar uma mensagem final aí. Vamos aproveitar essa parte final aí. Aquelas pessoas que são curiosas sobre a Umbanda. Como é que a Umbanda não tem uma Bíblia como tem os cristãos? Como é que a pessoa busca informações hoje? Como é que ela pode ter acesso a mais informações da Umbanda? Então, dentro do YouTube tem muita coisa. Hoje no TikTok tem muita coisa. Eu aviso até meus próprios filhos de santo, né, para que não se contamine com tudo, mas que aproveite o que é bom e o que não for, deixa passar. Mas dentro da internet tem muitas informações legais. Existem muitos filmes também bacanas, assim, um filme bom para assistir, que fala sobre espiritualidade, fala sobre o desenvolvimento da Umbanda, como as pessoas são escolhidas para trabalhar sua mediunidade, para trabalhar como entidade. Existem vários documentos que ajudam a pessoa a entender mais isso, né? Então, a gente não tem que ficar preso a uma doutrina só. Vamos conhecer, porque o mundo ele não é feito de uma cor só, né? O mundo ele não é só um elemento. O mundo tem muitas coisas boas para a gente conhecer. Então, as religiões também, cada religião tem sim o lado gostoso de se viver, né? E o que eu posso dizer assim, a gente vai aonde a gente se sente bem, né? Eu não vou num ambiente onde eu não me sinto bem, eu não fico num ambiente onde eu não me sinto bem, né? Então eu preciso me sentir bem para poder desenvolver aquilo ou estar naquele lugar. Galera, é isso e até o próximo podcast.